primeira vista, ela me conquista, ela me... Um bom dia pro Dedê hoje vai com um parabéns a você. Você arrasou, hein? Posso falar uma coisa? Ele titubeou nos bastidores, ele tava meio assim. Mas é o seguinte, o cara treina todo dia, já não joga mais bola, mas tá se cuidando. Veio aqui, colocou a sunguinha, eu nem olhei, só olhei depois na internet, rapidamente, assim, muito en passant, porque, né, gente, sei lá, meu companheiro trabalha aí todo dia. Eu não vejo você como homem, vejo como amigo, não é? Como parceiro de trabalho. Miga, sua louca! Você arrasou, miga! Você foi um show! Oh, quem não viu, eu não sei se a gente vai colocar de novo depois. Não, já, calma, calma. Aí para, né? Calma. Uma vez tá bom. Deu já. Já deu? Já me fizeram. Viu, Denilson, de sunga, se não viu, se quiser, sei lá, vai saber o gosto da um, né? Que vergonha. Sabe o que eu achei legal? Você tava com um roupão não é? Confortável. Foi bem, eu achei que ia ficar só no aventalzinho. Aí depois ele tirou o avental. Ele que quis tirar, tá gente. Aí eu que quis tirar. Seguinte, olha, eu hoje vou precisar da sua ajuda em muito, viu? Porque o convidado aqui do Jogo Aberto, Denilson, é um cara que eu sou fã em grau máximo. Ele é boa gente, parecido, tem uma cara maravilhosa, um colecionador nato de títulos. E eu tô há 2 semanas incomodando, fala com a gente, conversa com a gente, porque ele passou tão bem por clubes do Brasil e do mundo, e é um cara tão respeitado, que não tem como a gente não gostar e ficar feliz com a presença do Jogo Aberto. Eu tô falando de Yarley. Esse cara que, na minha opinião, os colorados podem brigar comigo, mas 70% daquele gol do Mundial de 2006 em cima do Barcelona, 70% é do Yarley, 30% é do Gabiru. Então, você não fala do passe. Coitado do Gabiru, Yarley. Ô, Yarley, coitado do Gabiru, mano. Ela arrebentou com o Gabiru, Yarley. Você não era o homem da assistência? Não era? O homem da assistência. Você deveria me apoiar nessa também, né? Olha só, bom dia pro Yarley, que figura maravilhosa. Você sabe da admiração que eu tenho de longa data e como eu convivi muito de perto com o Inter, com aquela época áurea de 2006, talvez tenha sido o meu momento mais dentro do clube mesmo. E por felicidade foi o momento mais vitorioso da história colorada. Obrigada, Yarley, por tudo que você fez e por outros clubes também, Boca Juniors, Corinthians, Goiás, Ceará, Paysandu. Meu Deus, é muita história. Eu que agradeço, Renata. Um abraço a você, um abraço para o Denilson aí. É sempre uma alegria, uma satisfação estar falando com vocês. Né? Eu vi os convidados aí, eu ficava na expectativa de participar, porque eu sou um fã número 1, né, desse cara aí, do Denilson, né, do programa, e todos aí, seu, principalmente, porque eu vou te falar, pode ter torcedor fanático, mas... maior do que você não tem, né? Então eu sempre... Deve ter uns iguais aí. E é uma satisfação, uma alegria estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. Que legal, né? E Yarley, hoje eu estava revisando a sua história, fazendo a lição de casa que a gente faz, e eu fiquei impressionada porque... cara que jogou em alto nível, foi decisivo nos clubes pelos quais você passou. E como é que é ser bicampeão mundial? Tem gente que não sabe, Denilson, mas não foi só pelo Inter, pelo Boca Juniors também. Não é? E você chegar na Bomboneira, ganhar com o Paysandu de 1-0 do Boca, na casa do Boca, um dos lugares que o Denilson até fala, nossa, jogar lá é uma pedreira, né? Eu pipoquei. E o Yarley fez um gol lá, depois aí tudo bem, o Boca na volta acabou eliminando o Paysandu e você foi contratado pelo Boca. Yarley, isso é para pouca gente. Não é fácil, não é fácil. A pressão é muito grande, né? É um estádio que é uma religião, né? O torcedor ele encarna de uma maneira o jogo, a camisa, e é 90 minutos cantando, empurrando o time, né? Nós fomos lá com o Paysandu, com humildade, mas com muita qualidade, com muito profissionalismo. Encaramos o Júniors e entramos para a história, né? Porque eu digo que aquele gol que eu fiz ali foi um gol que me abriu a vitrine, né, para o futebol. E logo depois
o convite do Boca Juniors, né? E era um clube que é o sonho, acho que de todo atleta jogar no time, no clube da dimensão, da grandeza que é o Boca Juniors e os times grandes, né? Olha, é realmente assim, o Boca é uma divindade, né? Um clube que é amado, idolatrado, outros odeiam a torcida do River, obviamente, não é? Mas é um clube que tem uma histórica, né, de coisas no futebol que poucos clubes terão. Agora, Yarley, eu quero falar com você daqui a pouquinho sobre o seu trabalho na base do Inter, não é, que o Yarley vem realizando e com competência. Quero falar também sobre esse momento que a gente vem vivendo, passando, mas eu queria, acho que é importante para o nosso telespectador, tem muita criança aí também nos acompanhando, relembrar um pouquinho dos seus feitos, não foram poucos, e honrar essa carreira gloriosa e marcante que você apresentou ao longo da sua carreira. Tela aqui do Jogo Aberto. Seguro, capaz, inteligente, autoconfiante, destemido. Raras, mas que nesse caso se uniram em torno de um único atleta, ou melhor, de um atleta único. Afinal, é exatamente isso que Yarley representa ao futebol. Natural de Quixeramobim, do interior do Ceará, caminho contrário ao de costume. Após completar a formação no Real Madrid, o retorno ao alvinegro cearense, campeão estadual em 2002, no lendário trio com Sérgio Alves e Mota. A fama, no entanto, começou a ganhar proporções no Paysandu, o dono da terceira melhor campanha da fase de grupos da Libertadores 2003. Por ironia do destino, nas oitavas, o Boca Juniors pela frente numa era iluminada. Primeiro duelo na Bombonera, onde os argentinos até hoje contam nos dedos as derrotas. Só que medo é um sentimento que jamais lhe pertenceu. Apesar de 2 expulsões, 1-0 Papão, e Yarley silenciou o mítico estádio, se é que isso era possível. No jogo de volta, os argentinos deram o troco, seguiram rumo ao Pentacontinental. E se àquela altura os gigantes brasileiros fecharam os olhos para Yarley, o técnico do Boca, Carlos Bianchi, exigiu sua contratação. E não era para pouco. Um brasileiro vestiria a 10 de Maradona, um estigma na Argentina. E logo de cara, uma das maiores atuações individuais da história do clube e um golaço no clássico contra o River em pleno Monumental o transformaram numa espécie de ídolo instantâneo entre os irmãos. Pela tradicional equipe de Buenos Aires, foram poucos jogos, mas 2 títulos, como o do Apertura de 2003, confirmado com esse gol dele diante do São Lourenço e, claro, o Mundial. Só que aí, contra o Milan, Dida, Cafu, Kaká, Pirlo, Gattuso, Sidorf e Shevchenko. Após o empate por 1-1 no tempo normal e na festa azul e amarela na decisão por pênaltis, 3-1. O que parecia o auge para Yarley teria um capítulo ainda mais glorioso. Transferência para o Inter em 2005. No seguinte, o Colorado faria história, campeão da Libertadores diante do São Paulo e Mundial frente ao poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Titular da equipe, Yarley, com personalidade, foi o dono da decisão, um passe perfeito para o gol de Adriano Gabiru. O segundo é só fazer, daí entrou, gol! Dali, a coleção de taças, 5 em Porto Alegre, a do estadual com 9, sem deixar de citar as grandes apresentações, os muitos gols marcados Brasileirões de 2008 e em 2010, com 35 anos, chegou ao Corinthians, mas a experiência gols de primeiro do campeonato do time alvinegro, de fazer 100 anos no centenário Yarley. Sou um feliz, costumo falar, porque eu felicidade de passar por Paysandu, que é uma massa, por Boca Juniors, que é outra massa, pelo Internacional, que é outra massa. Isso tudo foi uma preparação para chegar nesse momento. Eu acho que nada é por acaso, porque é a maior massa que tem. do Timão para o
e Paysandu outra vez e mais 3 estaduais para conta. Destaque também na campanha do retorno do Esmeraldino à elite do futebol em 2012 com a conquista da Série B. E assim, Yarley fechou a vitoriosa trajetória, um cearense com passagem pelo Real Madrid, ídolo no Rio Grande do Sul, na Argentina, bicampeão do mundo. A prova viva de que o futebol verde-amarelo vai bem além do eixo Rio-São Paulo. Que carreira, hein? Denilson está impressionado aqui, porque o senhor é pentacampeão, mas olha os títulos, olha o Yarley, aquela coisa. Yarley, qual é o conselho que você dá para um jogador que está começando no futebol, para ter tanto destaque quanto você teve e fazer um trabalho tão sólido? E Denilson tinha umas pedaladazinhas, não é igual a tua, mas tinha umas pedaladazinhas, viu? É contra o River ainda, filho, o bicho pegando. Fez gol contra o River. Eu acho que a nossa carreira ela não tem atalhos. Tem muitos garotos recém começando que acham que pode jogar futebol, vencer como diversão, né? E o futebol ele é profissionalismo. O futebol não tem atalho. Eu acho que o cara acha que a nossa carreira ele pode fazer tudo que as outras pessoas normais fazem. E a gente tem que filtrar essas coisas. A gente tem que ter uma alimentação muito boa, a gente tem que ter o sono, descansar, a gente tem que ter um entendimento tático, a gente tem que escutar muito esses profissionais, né? É um conjunto. A parte da dedicação, a parte da renúncia de muitas coisas, e foi isso que eu fiz, né, na minha carreira, né? Porque eu saí lá de Quixeramobim e decidi que só ia voltar para Quixeramobim, para minhas origens de férias, né? Que eu ia viver do futebol. E assim foi, né? Sou um cara abençoado porque todos esses títulos aí, eles aconteceram naturalmente, normalmente, né? Todos os clubes que eu joguei, eu vesti a camisa com muito amor, com muita garra, independente de rivalidade. Eu nunca fui um cara polêmico. Eu acho que a gente tem que respeitar todos os clubes, todas as camisas, e os clássicos eu tratava como um rival e não como uma guerra, como uma briga. Não tem nada polêmico meu, porque justamente eu fui um profissional da bola. E posso falar uma coisa para você? Eu nunca vou esquecer daquele time que tinha Klemer, Ceará, Índio, Fabiano Heller e na outra lateral Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Alex, Fernandão e na frente Alexandre Pato e Yarley. Tá bom para você? Esse time campeão que ganhou de uma equipe que tinha Victor Valdez, de uma equipe que tinha Zambrota, Rafa Marques, Carlos Puyol, que tinha Giovanni von Bronckhorst, que tinha Thiago Mota, que tinha Deco, Iniesta, Juli, que tinha Gudjohnsen e Ronaldinho Gaúcho. E nós ganhamos, Yarley. Isso é o presente que eu tenho da vida. Posso falar uma coisa? Porque isso é muito raro. O Brasil não consegue ganhar desde 2012 com o Corinthians um título mundial. E não vai ser fácil não, Yarley. Queria saber qual é assim, a lembrança que você tem daquele período, daquele Mundial, o que você pode falar? Porque eu lembro de tudo, do juiz, do dia, da temperatura, do lugar, todas as coisas. E toda vez que eu fico triste com o futebol, vou lá e revejo essas imagens e me alegro bastante como torcedor. Relaxa, Yarley. Já tem 10 anos que eu tô aguentando ela, hein? Relaxa, irmão. Se você tá sentindo isso, imagine eu que estive lá, né? E esse grupo aí é maravilhoso, né? Esse grupo aí, né? A gente individualmente a gente tem todas essas glórias aí, mas a gente sabe que lá no fundo, no coração, a gente deve muito a todos os companheiros, a todos os profissionais que não aparecem aí, né? Todos os colaboradores, né? Que sem eles, sem os companheiros, a gente não tinha condições de estar no alto nível que a gente teve lá. E essa vitória aí, ela é boa para o futebol mundial, né? Para demonstrar que o trabalho bem feito, trabalho sério, um trabalho honesto, trabalho com
qualidades, né, individuais e coletiva, pode-se vencer um time da grandeza do Barcelona. Por que não, né? Isso aí é bom pro futebol. Gol! Gol! Eu disse que era o jogo da tua vida! Eu disse que era o jogo da tua vida! Adriano! Gol! Então, chega como é que é em casa. Falei, eu vou no chão, já pra jogar. Eu grito para o mundo ouvir! Todo mundo pergunta por que eu não passei pro Luiz. O Gabiru tá na cara do gol, não tinha como passar pro Luiz Adriano, né? Barcelona! Olha isso! Que Ronaldinho! Que melhor do mundo! E o Gabiru, a galera fala que o Gabiru errou o chute. Não, E errou, Yarley. não errou, só ele sabia chutar assim, ó. Ninguém mais sabe jogar desse jeito, é só ele. Não, e é Ele muito já legal tinha feito porque... alguns gols, ele já tinha feito alguns gols em treinamento dessa maneira, com Não, essa e- parte de fora do pé. E sabe uma coisa que esse time mostrou que, além de um time titular muito forte, você tem que ter elenco, porque a gente tinha Luiz Adriano no banco, o Adriano Gabiru, o Vargas, né, também, que jogava no Inter. Enfim, era um time que, quando o Abel olhava, ele tinha alternativas. E, de repente, você chegar numa final e ganhar do Barcelona, não é? Com esse passe maravilhoso do Yarley e o gol do Gabiru, que saiu do banco, foi muito legal. Denilson, é coisa de louco, Denilson. É coisa de louco, é pra vida. A decisão, prazer falar com você. E o Gabiru estava substituindo nada mais, nada menos que o Fernandão, né? Meu ídolo. Prazer falar com você, Yarley. Um bom dia para você. Espero que você e tua família estejam bem. Prazer também. É muito legal, tá? A gente tem feito bastante aqui no Jogo Aberto, colocado bastante jogadores que estão em atividades, ex-jogadores, e falar o que eu falei, por exemplo, do Aloysio Chulapa, porque essas homenagens é muito legal. Essas homenagens têm que ser feitas em vida mesmo. Você precisa sentir isso que o Aloysio Chulapa sentiu Foi ontem. demais. Foi O muito Aloysio legal, Chulapa se é emocionou. nota 1000. Né? Foi muito bacana mesmo. A história é uma história muito bonita, né? Como jogador, e você falou aí que a gente tem que abrir de muitas coisas, você que está cuidando da base, então é importante um jogador com a tua história passar essa mensagem para os meninos que estão começando agora. Algum arrependimento ao longo da tua carreira pelos clubes que você passou, alguma decisão que você tomou? Eu tenho alguns arrependimentos. Você tem alguns arrependimentos que na tua carreira brilhante que a gente acabou de mostrar aí? Cara, a gente tem bastante, porque é muito intensa a nossa vida. Tem muita gente que se aproveita, né, da gente, tem muita gente que é teu amigo no momento que tu tá jogando, no momento que tu tá no auge, depois quando tu sai, que tu tá no time menor, né, isso aí a galera some, né, e eu só dou um conselho para ter muito cuidado, né, justamente disso, na confiança, né, a gente saber escolher nossas companhias, saber escolher os profissionais que vai trabalhar com a gente, né, eu acho que o garoto ele tem que fazer esse filtro aí, os pais dos garotos, às vezes os pais dos garotos confiam em pessoas que de repente se diz ser uma coisa e de repente não é, então tem que ter muito cuidado. Então as minhas escolhas, teve algumas que eu me arrependo, né? Mas serviu de lição para justamente eu passar agora para os garotos, para eles tomarem uma... Está contando com a presença da filha, Inter, Igreja, essas notícias na Band, e ele está chegando com a gente. Também vai ter essa honra de fazer pergunta para o Yarley, que tem